Você já se perguntou como era o mundo antes do dilúvio que destruiu toda a vida na Terra, exceto a família de Noé e os animais na arca? Como era o clima, a vegetação, os animais e as pessoas que viviam naquela época? O que a Bíblia e o livro de Enoque nos revelam sobre esse período da história humana? Neste vídeo vamos explorar essas questões e tentar imaginar como era a Terra antes do dilúvio. Se você gosta de vídeos sobre temas bíblicos, históricos e científicos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe também o seu like e o seu comentário, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com os seus amigos e familiares. O dilúvio foi um evento catastrófico que marcou o fim de uma era na história da humanidade. Segundo o relato bíblico, Deus decidiu enviar um grande dilúvio sobre a terra por causa da maldade e da violência que havia se multiplicado entre os homens. Apenas Noé, um homem justo e temente a Deus, encontrou graça aos olhos do Senhor e recebeu a ordem de construir uma arca de madeira, onde ele, sua família e um casal de cada espécie de animal deveriam entrar e se salvar das águas que cobririam toda a terra. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites e depois mais 150 dias, até que as águas baixassem e a terra se tornasse habitável novamente. Mas como era a terra antes do dilúvio? Quais eram as características físicas, geológicas, climáticas e biológicas do mundo antediluviano? Quais eram as condições de vida dos seres humanos e dos animais que habitavam a terra naquela época? Quais eram as crenças, as culturas, as línguas e as civilizações que existiam antes do dilúvio? Para tentar responder a essas perguntas, vamos recorrer a duas fontes principais: a Bíblia e o livro de Enoque. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos e dos judeus, que contém a revelação de Deus sobre a sua criação, a sua aliança, a sua salvação e o seu plano para a humanidade. A Bíblia é dividida em duas partes: o Antigo Testamento, que narra a história do povo de Israel desde a criação até a vinda do Messias, e o Novo Testamento, que narra a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a formação da Igreja Cristã. O livro de Enoque é um livro apócrifo, ou seja, um livro que não faz parte do cânone bíblico, mas que foi escrito por um autor que se identifica como Enoque, o 7º patriarca depois de Adão, que foi arrebatado por Deus e não viu a morte. Este é um livro de caráter apocalíptico, ou seja, um livro que revela segredos sobre o fim dos tempos, o julgamento de Deus, a vinda do Messias e o destino dos justos e dos ímpios. O livro de Enoque é composto por 5 partes, que contém uma série de visões e revelações que o autor afirma ter recebido de Deus, de anjos e de outros seres celestiais. Ele foi escrito em meados do século III a.C., em aramaico, e depois traduzido para o grego e para o etíope. O livro de Enoque foi conhecido e citado por alguns escritores judeus e cristãos, como o apóstolo Judas, Judas 1:14-15, mas não foi aceito como parte das escrituras sagradas pela maioria das igrejas. Como era a terra antes do dilúvio segundo a Bíblia e o livro de Enoque? A partir das informações que encontramos na Bíblia e no livro de Enoque, podemos tentar reconstruir como era a Terra antes do dilúvio em relação a alguns aspectos principais. A atmosfera. Segundo a Bíblia, no segundo dia da criação, Deus fez o firmamento, ou seja, a atmosfera, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento. Gênesis 1:6-8. Isso significa que havia uma camada de vapor de água envolvendo a terra, formando uma espécie de estufa que mantinha uma temperatura amena e uniforme em toda a superfície terrestre. Essa camada de vapor de água também filtrava os raios solares nocivos e contribuía para a longevidade dos seres vivos. Segundo o livro de Enoque, essa camada de vapor de água era chamada de canopla e era sustentada por 4 pilares, que eram guardados por 4 anjos. A hidrosfera. Segundo a Bíblia, no terceiro dia da criação, Deus fez com que a água que estava debaixo do firmamento se ajuntasse em um só lugar e aparecesse a porção seca, ou seja, a terra. Deus chamou a porção seca de terra
e ao ajuntamento das águas de mares. Gênesis 1, 9, 10. Isso significa que havia um único continente e um único oceano na Terra antes do dilúvio. Esse continente era chamado de Pangeia e tinha uma forma circular, cercado pelo oceano. Segundo o livro de Enoque, esse continente era dividido em 7 regiões, cada uma com um clima e uma vegetação diferentes, e habitada por diferentes tipos de animais e de pessoas. 1 Enoque 77, 1-9. A biosfera. Segundo a Bíblia, no 3º, no 5º e no 6º dia da criação, Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores, ervas e plantas, e criou os animais aquáticos, as aves, os animais terrestres e os seres humanos, segundo as suas espécies. Isso significa que havia uma grande diversidade e abundância de vida na Terra antes do dilúvio, com espécies que hoje estão extintas ou que sofreram mutações. A vegetação era exuberante e gigantesca, e os animais eram fortes e saudáveis. Segundo o livro de Enoque, havia também animais fantásticos como dragões, fênix, unicórnios e grifos, que foram criados por Deus para o seu louvor e para a sua glória. A antroposfera. Segundo a Bíblia, no 6º dia da criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes deu domínio sobre toda a terra e sobre todos os seres vivos. Deus também lhes deu todas as plantas e frutos como alimento e lhes ordenou que se multiplicassem e enchessem a terra. Isso significa que os seres humanos eram perfeitos, sem pecado, sem doença e sem morte. Eles viviam em harmonia com Deus, com a natureza e uns com os outros. Eles tinham uma inteligência e uma capacidade criativa extraordinárias e podiam se comunicar com todos os animais. Eles eram vegetarianos e não matavam nem comiam carne. Porém, tudo mudou quando o homem desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, instigado pela serpente, que era o diabo disfarçado. Nesse momento, o homem pecou contra Deus e perdeu a sua inocência, a sua comunhão com o Criador e a sua imortalidade. O homem foi expulso do jardim do Éden e passou a sofrer as consequências do pecado. A dor, o sofrimento, o trabalho árduo, a violência, a corrupção e a morte. A partir daí, a história da humanidade foi marcada por uma progressiva degeneração moral e espiritual. Os descendentes de Adão e Eva se multiplicaram na terra, mas também se afastaram de Deus e se entregaram a todo tipo de maldade. Entre eles, se destacaram 2 grupos, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, o 3º filho de Adão e Eva, que nasceu depois da morte de Abel, assassinado por seu irmão Caim. Os filhos de Deus eram os que ainda adoravam e obedeciam a Deus, e mantinham a esperança da promessa de um Salvador que viria da sua linhagem. Os filhos dos homens eram os descendentes de Caim, o primeiro assassino da história, que foi amaldiçoado por Deus e se tornou um fugitivo e um vagabundo na terra. Os filhos dos homens eram os que se rebelavam contra Deus e se entregavam a todo tipo de violência, idolatria, feitiçaria e imoralidade. Segundo o livro de Enoque, houve um acontecimento que agravou ainda mais a situação da humanidade antes do dilúvio: a queda dos anjos. Os anjos eram seres espirituais criados por Deus para o seu serviço e para a sua glória. Eles eram divididos em várias ordens e hierarquias, e tinham diferentes funções e atribuições. Entre eles havia um grupo chamado de vigilantes, que eram os anjos responsáveis por vigiar e proteger a terra e os seres humanos. Porém, alguns desses anjos se corromperam e se rebelaram contra Deus, e desceram à terra para se unirem às filhas dos homens, gerando uma raça híbrida de gigantes chamados de Nefilins. Esses anjos também ensinaram aos homens vários segredos e conhecimentos proibidos, como a metalurgia, a astronomia, a magia, a guerra, a cosmética, a música e outras artes e ciências. Esses anjos foram chamados de anjos caídos e foram condenados por Deus a um castigo eterno que seria executado no dia do juízo final. Diante de tanta maldade e corrupção, Deus se arrependeu de ter feito o homem e resolveu destruir toda a carne que havia na terra
com exceção de Noé e sua família, que acharam graça aos olhos do Senhor. Deus ordenou que Noé construísse uma arca de madeira, com medidas e especificações precisas, e que entrasse nela com sua mulher, seus 3 filhos e suas noras, e um casal de cada espécie de animal. Deus então fez chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e abriu as fontes do grande abismo, fazendo com que as águas cobrissem toda a terra e matassem todos os seres vivos que havia sobre a face da terra. Assim, Deus pôs fim à era antediluviana e preservou a vida de Noé e dos animais na arca, para que pudessem repovoar a terra depois do dilúvio. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, o seu comentário e a sua sugestão para os próximos vídeos. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com os seus amigos e familiares e nos ajude a divulgar esse canal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Que Deus te abençoe.